Se a sua pressão não baixa, pode não ter nada a ver com sal. E o pior, um erro muito comum pode estar piorando tudo, sem você perceber. Você acha que está fazendo tudo certo, mas talvez esteja atacando o problema errado. A hipertensão não surge por um único motivo. Ela é o resultado de vários sistemas do corpo funcionando fora de equilíbrio, ao mesmo tempo. E é exatamente isso que impede muita gente de melhorar. Assista até o final, porque todas as informações que você vai ver aqui são muito importantes. Vamos começar. Existem pessoas que passam anos tratando a pressão e nunca conseguem controlar de verdade. E o motivo é simples: nunca olharam para as causas ocultas. Vamos iniciar com uma das mais ignoradas: o sono. Dormir mal não é só acordar cansado. Durante a noite, o corpo deveria relaxar. Mas quando o sono é ruim, ele entra em estado de alerta. E isso mantém a pressão elevada, mesmo enquanto você dorme. Olha esse detalhe. E se o problema não for apenas o sono? Mas o que acontece dentro dele? A apneia do sono. Pequenas pausas na respiração fazem o corpo entrar em emergência várias vezes por noite. E cada uma dessas pausas gera picos de pressão. Pensa comigo. E se o problema estiver no seu metabolismo? A resistência à insulina. Mesmo sem diabetes, isso pode fazer o corpo reter mais sódio e ativar mecanismos hormonais que aumentam a pressão. E aqui entra algo que muita gente ignora: o açúcar. Sim, não é só o sal. O consumo frequente de açúcar pode aumentar a resistência à insulina. E isso faz o corpo reter mais sódio, ativar hormônios e elevar a pressão de forma indireta. Ou seja, você pode estar reduzindo o sal, mas mantendo um hábito que continua alimentando o problema. E é por isso que muita gente não vê resultado. Se isso já abriu seus olhos, deixa um like. Porque esse tipo de informação precisa chegar em mais pessoas. Tem algo ainda mais silencioso: medicamentos comuns, anti-inflamatórios, descongestionantes e até alguns antidepressivos podem elevar a pressão. E muita gente usa isso todos os dias, sem desconfiar. Aqui entra um ponto que muda tudo: o estresse. Mas não aquele estresse óbvio. É o estado constante de tensão, que mantém hormônios elevados e os vasos sanguíneos contraídos o tempo todo. Segura isso. Os rins. Eles controlam o equilíbrio de líquidos e sais no corpo. Quando não funcionam bem, a pressão sobe como consequência direta. E muitas vezes, sem dar sinais claros. Outro ponto pouco falado: alterações hormonais. Problemas na tireoide, excesso de certos hormônios. Tudo isso pode elevar a pressão, de forma silenciosa. Tem mais: o sistema nervoso. Quando ele fica desregulado, o corpo entra em modo de alerta constante. Os vasos se contraem e a pressão sobe. E aqui está o ponto mais perigoso: o corpo pode se acostumar com a pressão alta. Com o tempo, ele começa a tratar aquilo como normal e para de reagir como deveria. Ou seja, quanto mais tempo a pressão fica alta, mais difícil perceber que algo está errado. E tem algo que quase ninguém fala, e isso pode explicar muita coisa. Algumas causas começam muito antes da vida adulta. Por exemplo, pessoas que nasceram com baixo peso ou que passaram por desnutrição nos primeiros anos de vida podem desenvolver alterações no funcionamento dos vasos sanguíneos e dos rins. É como se o corpo fosse programado, desde cedo, para economizar energia e reter mais líquidos. O problema é que, anos depois, isso pode se transformar em pressão alta. Outro fator importante: crescer em ambientes com muito estresse, alimentação ruim ou sono desregulado. Também pode afetar o equilíbrio hormonal e o sistema nervoso ao longo da vida. Esses efeitos não desaparecem completamente. Eles ficam registrados no organismo e só aparecem mais tarde, quando a pressão começa a subir sem explicação aparente.
Isso muda completamente a forma de enxergar o problema, porque mostra uma coisa muito clara. Não existe uma única causa. É um conjunto de fatores, um sistema inteiro fora de equilíbrio. Me responde com sinceridade. Você está tratando a causa ou só tentando baixar o número no aparelho? Porque tem gente que passa anos lutando contra a pressão, sem nunca resolver de verdade. E isso pode estar acontecendo com você. Se você ignorar essas causas, pode continuar preso no mesmo ciclo. Mas se começar a entender o que realmente está por trás, tudo muda. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos vídeos vão te mostrar caminhos que quase ninguém explica e que podem transformar completamente a forma como você cuida da sua saúde.